E o Peça Rara não é daqui, o Peça Rara é de Brasília. E iniciou há 15 anos atrás. Pô, tem muito tempo então, Muito hein? tempo, aham. Só que não era franquia. Eram lojas próprias, né? A fundadora é a Bruna Vasconi. E os familiares dela fundou. A história é bem legal, porque ela fundou com o intuito de uma alternativa na época que ela tinha criança e ela estava terminando, se eu não me engano, a faculdade de psicologia, alguma coisa assim. Então, assim, era um trabalho alternativo. E aí acabou crescendo, virou o principal, a família toda começou a se envolver. E em 2020 virou franquia. Ah, as franquias são bem recentes, então, São né? recentes. E assim, cresceu muito. Acho que a pandemia também, apesar de para muitos negócios terem sido Uhum. ruins, para o brechó, principalmente a economia circular, foi muito bom. E nesse período a gente só cresceu, mesmo com a pandemia. Tanto que hoje a gente tem mais de 100 unidades no Brasil. A peça rara tem mais que Aham. unidade? Como assim? É Mais sério? de 100 unidades. Isso é Que recente, isso, né? velho? Nós somos a primeira de Goiânia, nós somos a terceira franquia inaugurada. E hoje a gente tem duas aqui em Goiânia. E assim, a segunda a gente inaugurou por uma necessidade mesmo de mercado, porque a gente tinha muita gente para desapegar, e a gente não estava conseguindo suprir de tanta gente querendo desapegar. Então a gente falou, não, vamos montar a próxima. Você estava em outra área, mesmo assim, de vendas e tal, a mesma coisa? Não, Ou na não? verdade, o que acontece? Eu fiz arquitetura. E aí, cheguei a trabalhar na área, mas aí decidi fazer medicina, fiz cursinho. Nesse meio tempo, no cursinho, eu acho que eu aprendi a vender, porque eu tenho uma veia meio empreendedora, assim. Uhum. E aí não queria depender do 100% do meu pai e da minha mãe, então eu falei, vou vender brownie brigadeiro aqui. Aí vendi brownie brigadeiro e fazia cursinho para medicina, e acabou que nesse meio tempo desisti da medicina e fui morar fora. Fui morar nos Estados Unidos. A gente morou, eu e meu esposo, Uhum. casamos e fomos. A gente morou lá 1 ano e meio. E lá foi quando eu tive mais contato com os brechós, porque nos Estados Unidos é muito forte, né? E eu morei em Houston. Houston é uma cidade muito rica, então as pessoas descartavam muito. Você ia naqueles Goodwills, que era. Que É, louco isso. é, É porque assim, Rosa, às vezes as pessoas têm um entendimento do brechó que você vai só para comprar barato, mas não é isso, Não né, é cara? isso, tem um universo. Eu falo que é uma Então, exatamente. experiência, porque quando você vai, na verdade, você encontra, por exemplo, aqui, peças que foram produzidas há mais de 50 anos, peças que não foram feitas no Brasil. Então, assim, eu falo que é a experiência de você nem saber o que você vai encontrar, mas quando você olha, você fala, poxa, eu sempre quis isso. Eu encontrei aquela peça rara Uhum. mesmo, Sim. sabe? Então, assim, não é só a questão de comprar, tem uma experiência por trás, sabe? E acaba que, geralmente, o que né, o Richard, eu vejo em brechós, são coisas que a gente não encontra. Na minha cabeça tem isso, sabe? Mas eu sei São também que. exclusivas, eu Que falo que são são peças exatamente. exclusivas. A gente. E assim, muito interessante que você falou a respeito de, pô, de repente a peça tem 10 anos, alguma coisa assim. E por que essa durabilidade tanta, né, nas peças lá fora? Porque aqui no Brasil você não pega nada assim que dure esse tempo. É muito raro, né? Tem mais peças para durar menos, mas tem sim algumas marcas, mas aí são muito caras. Geralmente eu gosto de brincar, eu gosto de mostrar, inclusive, algumas peças que eu sempre tive vontade de comprar, que são fabricação local, mas que é R$ 2.000, R$ 1.000 Uhum. numa blusa. E que lá na loja é 300, 200. Entendeu? Então, assim, a maioria. Os de fora tem muita coisa boa, né? Mas chega também muito fast fashion. Muito Shein, Uhum. né? Que a gente tenta prezar pela qualidade da peça. Entendeu? Se tiver algum defeito, que os nossos principais critérios lá é estado de conservação e atualidade, né? Uhum. Apesar de ser um brechó, a gente Sim. preza pela atualidade. Ninguém quer usar nada que não sirva para. Se não serve para ela, não serve para o outro, né? Ah. Então a gente preza muito por isso. Lá nos Estados Unidos, quando você morou, você
Você buscou a fundo estudar sobre isso? Assim, Na verdade... Como que foi a sua experiência lá? O que que te despertou para o brechó, para você trazer a sua primeira... Vamos colocar assim... A primeira carga que você trouxe, foi tudo de lá de fora? Na verdade, teve muita influência, sim. A maioria foi lá de fora. Mas quando eu estava lá, eu nem imaginava que eu iria um dia ter um brechó. Quando eu estava lá, eu achava curioso, eu achava interessante, porque eu sempre gostei da moda. Eu trabalhei em showroom com 15, 16, 17 anos, como modelo de showroom, mas eu sempre estive nesse meio, fazia uns bicos e tudo mais. E aí, quando eu estava lá, eu tinha mais tempo e eu andava, assim, eu via esses grandes brechós, esses Goodwills, eu falava, gente, que tanto de brechó é esse? Em Goiânia eu não tinha tido contato. E aí, chegando lá, eu falei, poxa, podia tanto ter isso no Brasil. Assim, no Brasil não, em Goiânia, né? Porque em São Paulo tem muito, mas Goiânia não tinha, assim, tem os brechós bem antigos do centro, mas não era tão popular, assim, não era, o pessoal ainda tinha um certo preconceito. E o Peça, ele tem um visual muito legal que quebra preconceitos. Quando a pessoa entra, ela olha e fala, cadê o brechó? Muitas vezes ela entra e fala, cadê o brechó? A gente fala, não, mas aqui é o brechó. Essas peças, só acho que um brechó, eu falei, é brechó. Às vezes a gente vai receber algumas pessoas lá, elas não entendem muito bem. Mas justamente por isso, a gente quebrou um pouco, né, esse visual e também lógico que é interessante também os brechós pequenininhos, que é aquele mais amontoadinho, também é legal, aquele mais bagunçadinho. Mas tem para todos os gostos. Eu gosto de tudo. Eu gosto do arrumadinho, eu gosto do bagunçado. Eu acho que é interessante, assim, quem gosta de brechó, gosta de garimpar mesmo, né? E quando eu estava lá, eu falava, meu Deus, eu preciso viver, assim, trabalhar com isso, porque eu amo. Eu passava, sabe quando você entra num lugar, você não vê a hora passar? Eu ficava lá, imaginando, vendo... Nossa, como que eu poderia montar isso? Pensei em montar online, mas quando eu já cheguei na pandemia. Cheguei aqui no final de 2019, início de 2020. Aí pandemia. Bem no tempo mesmo, né? Pandemia. Tipo o último voo que liberaram. Foi bem isso. Né? Quase que eu fico lá na pandemia. 2019 para 2020, né? Fechou em março, né? Foi. Aí a gente veio, ficou tudo fechado. Aí inaugurou a primeira loja. Eu não era sócia, eram só sócios homens. Inaugurou em dezembro. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Em fevereiro, aí eu fazia um trabalho de consultoria para mulheres, consultoria de moda. E aí eu fui fazer um trabalho para eles. Com um mês fazendo um trabalho para eles, eles viram o tanto que eu era apaixonada, porque realmente, assim, eu ficava lá da hora que abria, a hora que fechava, sem, assim, eu não tinha que cumprir a carga horária, mas eu amava estar ali. Aí eles falavam, Rosa, você não quer ser sócia da gente? Eu falei, uai, não sei. Eu sempre gostei, já até estudei, né? Lá fora eu tive esse contato, sou apaixonada. Mas eu não sei. Aí surgiu assim, um mês eu, você quer saber? Vou enfrentar, vou encarar, eu gosto muito. E aí, um ano e pouquinho depois, segunda unidade. Estamos aí. Só crescendo em Goiânia. Lá fora tem... É lógico que, sim, as variações são bem maiores, né? Mas o que te atrai? O que você acha que tem a diferença do lá fora para cá, para o Brasil? Na verdade, eu acho que tem mais variedade, porque eu acho que chega muita coisa lá, produz muita coisa, o pessoal consome muita coisa e descarta também na mesma proporção. Então, eu acho que variedade tem mais, porque... porque os brechós são muito grandes, sabe? São bonitos? Não. Não? Não são. Assim, aqui, o diferente... Quando eu entrei a primeira vez como cliente do Peça Rara, antes de ser sócia, eu entrei e falei, nossa... Assim, eu tive contato, mas eu achei diferente, porque lá era meio que zoneado, assim, um negócio muito meio... cheio, aquelas muito coisas cheio, assim. Um negócio pendurado em cima do outro, e você tinha que cavucar lá e... Não, aí cheguei no Peça, tem uma tagzinha que a gente utilizava para achar a peça na loja. Então, eu já achei interessante. Tipo, passou o bip lá, encontrava a peça na loja. E também o que me chamou mais atenção foi a questão da preocupação social e ambiental, porque a gente não usa hoje sacola plástica para venda. Então, assim, a gente oferece ecobag para comprar, quem quiser.
oferece sacola de papel para comprar também, mas a gente sempre avisa que a gente não trabalha com sacolas de plástico. Nós trabalhamos. E nós reutilizamos. Vamos supor, se você tem. A gente recebe. Compra muita coisa, recebe presente de aniversário, final de ano, a gente recebe essas sacolas lá na loja como doação, carimba, peça rara e reutiliza. Então a pessoa. A gente tem essa preocupação, além do comercial, que para mim lá fora é mais essa pegada. Essa preocupação ambiental e o social, porque aquilo que às vezes não passa na nossa triagem, a gente doa.